Você conhece os florais de Bach? Vou um pouquinho além. Você conhece as 12 personalidades descritas pelas essências florais? Bom, nesse vídeo eu vou entregar para você esses conhecimentos e estimular a reflexão. Qual floral descreve os traços da sua personalidade? Olá, bem-vindo você a esse vídeo, feliz vida. Eu sou o Melk e hoje vamos mergulhar numa temática fascinante que é a dos florais de Bach. Mais especificamente, vamos falar sobre as 12 personalidades tipo. E mais, eu espero contribuir com você positivamente com esses conhecimentos para que você possa transformar os seus padrões emocionais e energéticos. E já gostaria de deixar com você um desafio aqui. O desafio é, até o final do vídeo, você ser capaz de identificar qual é a sua personalidade tipo. Qual é a personalidade que descreve os traços da sua operação aqui nessa realidade, como você opera nessa realidade. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você como identificar os seus florais. Vou explicar como o meu método de trabalho eu integro os conhecimentos dos florais de Bach com Pranic Healing. E vou mostrar como tudo isso se conecta no nosso programa de trabalho, no nosso projeto 1. Esse vídeo ele é uma espécie de zoom in na semana 5 e na semana 13 do nosso projeto 1. E hoje vou detalhar essas 2 semanas, vou explicar para você todo esse processo, como é que ele funciona, o contexto dele. Ao final, eu quero ver você capacitado e com ferramentas para se conectar consigo mesmo e organizar as suas energias. Topa esse desafio? Então vem comigo, vamos nesse vídeo, vamos para cima e eu já queria deixar com vocês aqui como é que vai ser a programação desse vídeo. Vamos dividir esse vídeo em 3 etapas. A primeira parte eu vou apresentar o Dr. Eduard Bach e um breve histórico. Na segunda parte eu vou apresentar para vocês a estrutura das 12 personalidades. E na parte 3, eu vou compartilhar com vocês o meu método exclusivo, como eu trabalho essa integração entre os florais de Bach e o Pranic Healing. Então vamos para a primeira parte do vídeo, vamos na tela aqui comigo, eu tenho algumas informações que eu estou disponibilizando aqui para vocês, para acompanhar a nossa apresentação. Então quem foi Eduard Bach? Eduard Bach, ele nasceu em 1886 e faleceu em 1936, foram 50 anos de vida, um médico, bacteriologista e pesquisador britânico que dedicou a vida para compreender como os aspectos emocionais afetam a nossa saúde. Ele ensinava que a doença é o resultado do conflito entre espírito e mente. Bem interessante essa abordagem dele, né? E que o sofrimento ela é uma oportunidade de aprendizado e transformação. Então ele já vinha com essas 2 premissas básicas, tá? E Bach criou os florais de Bach para oferecer um sistema simples, acessível e universal de autocura, baseado no equilíbrio emocional. O foco dele eram as emoções. Ele percebia desde o início de consultório que os aspectos emocionais jogavam um papel fundamental na doença. Vou trazer para vocês aqui os principais marcos de Eduard Bach. Ele se formou em 1912 em medicina e logo em seguida já iniciou os atendimentos dele, começou a trabalhar, né, em consultório, atendendo os pacientes. E logo no início ele percebeu essa conexão das emoções, das queixas dos seus pacientes, das suas condições de saúde, inclusive a condição de cura entre diferentes pessoas com diferentes padrões emocionais, mas com a mesma doença. Ela se comportava na cura de forma completamente diferente. E ele fazia essa relação, era imediata que ele fazia essa relação. Em 1928, 16 anos depois, ele apresentou as 3 primeiras essências florais, tá? Mimulus, Impatiens e Clematis. Em 1931, ele descobriu os últimos 3 florais da série Os Curadores, né, os 12 curadores, relacionados às 12 personalidades. Foi aí que ele desenvolveu as 12 personalidades, né, a partir das descrições que ele fazia das plantas em várias condições, o ambiente, como se a exposição à luz, à sombra, ao entorno, à água.
tudo isso permitiu a ele um nível de descrição, né, de uma perspectiva botânica, biológica, né, de biologia. Ele percebeu essa relação imediata com os padrões de comportamento humano. Em 1934, ele lançou o primeiro folheto Cura-te a Ti Mesmo. Esse é incrível. Eu acho que vale até um vídeo, tá? Vale até um vídeo a gente expor aqui os ensinamentos de Eduard Bach nesse sentido. Ele trazia alguns padrões de emoção, de comportamento, né, questões de virtude, os aspectos moral e como a falta dessas virtudes, desses aspectos moral, como isso se desdobrava na doença. Como isso representava a doença. Ele fez essa conexão e deixou aqui nesse livro, que você consegue de graça, tá? Na internet, se você fizer uma pesquisa, você tem acesso a esse livro, eu recomendo fortemente. E se você quiser um vídeo sobre esse folheto, bota aqui nos comentários, eu quero esse vídeo sobre o Cura-te a Ti Mesmo, e a gente prepara esse material e apresenta para você, tá? Em 1934 a 1936, ele concluiu as 38 essências. Então, eu vou dizer para você que ele dividiu isso em 3 etapas, né? As 12 primeiras, depois ele apresentou 7 e depois ele apresentou 19. Eu vou ter que ver se essa matemática tá batendo com os 38 aqui, mas é o que vem na minha cabeça, tá? Qualquer coisa eu vou escrever aqui na tela se eu precisar fazer algum ajuste, tá? E vamos seguindo aqui. E ele concluiu em 1936, o ano que ele faleceu, ele concluiu esse processo. Ele já tinha esse chamado, se você for ver na biografia dele, ele já sabia que o chamado dele era concluir esse sistema, né? E ele sabia que era até ali, uma vez que ele tivesse concluído, ele teria executado aquilo que ele veio fazer. Ele tinha essa noção, ele tinha esse conhecimento, ele tinha esse discernimento. Para colocar esses principais marcos, na verdade eu sou curioso, né? E eu fui pesquisar ano a ano, desde o ano que ele se formou até o ano do falecimento dele, como é que foi essa trajetória dele. E foi incrível, é nítido como dá para perceber quando a pessoa já tem esse chamado muito bem definido no interior dela, a conexão com o divino, né? Essa confiança na intuição, nessa relação com o mundo vegetal, essa relação com o ser humano, com os aspectos emocionais do ser humano, e essa relação que ele acreditava ser o caminho para uma cura holística. Ele acreditava nessa cura holística. Ele veio de consultório, ele fez pesquisas, ele desenvolveu pesquisas também famosas para a época dele, tá? Na medicina. Eduard Bach participou da Primeira Guerra, em 1914. Ali também foi bem significativo para ele perceber o aspecto emocional e o aspecto da cura, né, dos impactos na doença, da enfermidade. Então ele desenvolveu esse trabalho. Apesar de eu ter separado alguns desses marcos aqui, que eu entendi ser o mais importante, que cabia na tela para que você pudesse acompanhar, eu admito que eu não me contenho, né? Então vou passar rapidamente aqui, ano após ano, como é que foi essa história de Eduard Bach. Você pode ver aqui a conclusão do curso de medicina, 1913, práticas clínicas e observações, né? Primeiras observações. Ele notava, né, que o paciente com bom ânimo e força emocional frequentemente se recuperavam mais rapidamente do que aqueles que demonstravam medo, desânimo, mesmo com doenças similares. Eu comentei isso anteriormente. A questão da participação dele na Primeira Guerra, o início, né, do interesse em imunologia e bacteriologia, né? Ele, em 1915, 3 anos depois, ele já se interessa por esses assuntos. Os trabalhos, né, ele assumiu um cargo de responsabilidade na universidade. Ele teve uma doença grave em 1917, também isso fez uma reflexão profunda na vida dele quanto à cura, como se curar. Pesquisas avançadas e interesse em homeopatia, ele também já apresentando esse viés. Ele começa num hospital homeopático em Londres, ele trabalha. Desenvolvimento de vacinas intestinais, foi nessa temática que ele também desenvolveu estudos onde ele ganhou destaque. Primeiros questionamentos sobre a complexidade da medicina, sensibilidade à natureza, isso já ficando bem evidente. A partir de 1926, ele já indo nessa direção. A descoberta em 1928 dos primeiros florais. Uma decisão importantíssima de deixar a medicina convencional para se dedicar a esse chamado que ele tinha.
Em 1929, ele abandona as práticas médicas e se dedica 100% do tempo dele à cura holística, principalmente no desenvolvimento do sistema de florais, que ele acreditava ser a alternativa. E aqui alguns dos pontos que a gente já trouxe, né, no nosso resumo. E creio que aqui a gente está preparado para avançar para a segunda etapa do nosso vídeo aqui. Vamos lá para a segunda etapa, que é quando a gente apresenta para vocês a estrutura das 12 personalidades. Está aqui na tela, nós temos as 12 personalidades tipo, florais de Bach. Você vai perceber que eu coloquei do lado de cada uma, eu coloquei uma palavrinha num aspecto positivo e negativo, já pensando no seu desafio, na identificação de qual floral descreve os traços da sua personalidade. Aqui estou apresentando todos numa tela só, onde você pode já fazer uma leitura. Recomendo você dar um pause no vídeo, se você quiser ler com mais calma, para você poder fazer a sua reflexão. Lembrando, isso está num primeiro nível. Depois eu vou apresentar cada um dessas personalidades já com uma descrição um pouco mais detalhada, tá? Mas, de qualquer maneira, temos aqui o primeiro, Impatience, o segundo, Mimulus, Clemate, Agrimony, e aqui eu já vou pedir para você aqui um desconto na minha pronúncia, tá? Pode ser que ela destoie um pouquinho aí do que você está acostumado. Vamos seguir aqui, Centauri, Chicory, Vervain, Water Violet, Scleranthus, Gentian, Rock Rose e Cerato. Aqui nós temos as 12 personalidades tipo. Eduard Bach, ele acreditava que essas 12 personalidades descreveriam as personalidades de todas as pessoas da face desse planeta. Ele tinha essa convicção e ele avançou com as pesquisas com essa convicção, e para ele ficou muito claro que batia tudo, de acordo com o atendimento que ele fazia com cada um, e ele atendia muita gente, então ele tinha muita oportunidade de avaliar esses padrões comportamentais dos temperamentos, das emoções, né, os arquétipos emocionais que são desenvolvidos, né, por cada pessoa. Cada um desenvolve um arquétipo emocional, você tem o seu. Evidentemente que a gente pode estudar isso em níveis e subníveis. Você pode ter uma personalidade dominante, uma secundária e uma terciária, dependendo do evento que você se expõe na sua vida. Dependendo da qualidade do evento, dependendo da sensibilidade do evento, você pode manifestar uma dominância diferente daquela que você opera em condições normais na sua vida. Então é bem interessante isso. E eu gostaria de apresentar para vocês, então, a partir de agora, cada uma dessas personalidades, mas antes eu vou mostrar para vocês como é que eu estruturo cada uma dessas personalidades. Como você pode ver aqui na tela, essas personalidades são estruturadas em características principais. Então, cada uma delas eu vou trazer uma descrição das características principais, os desafios que cada uma apresenta, aspectos positivos e negativos e os chakras mais impactados. Tá? Para cada uma delas eu vou apresentar e vamos manter aquele foco no desafio que a gente deixou aqui no início, de a partir dessa configuração que eu vou apresentar de cada uma, para você fazer a sua reflexão interior, você mergulhar no seu ser, perceber os seus padrões de comportamento, seus padrões emocionais, como é que isso interage. Como essas personalidades são estruturadas? Então aqui na tela, como você pode ver, eu estou apresentando essa estrutura, né? A gente tem a primeira características principais, que é onde a gente vai identificar os padrões emocionais. Já nas características principais, cada uma das personalidades você vai perceber essa mesma estrutura. Os desafios, onde a gente identifica os bloqueios emocionais potenciais dessa personalidade. Os aspectos positivos e negativos que nos vão levar às energias que podem ser transformadas, como é que é essa dualidade entre o positivo e o negativo, aonde a gente transita dentro desse padrão de personalidade. E os chakras mais impactados, que vão nos dar a guiança das energias que estão mais desequilibradas e que podem ser trabalhadas, o potencial a ser trabalhado. Tá? Você vai observar mais na frente do vídeo que isso é investigado, né? Não é uma condição engessada, a gente vai avaliar, cada caso é um caso,
E a gente entende que não necessariamente só esses chakras impactados na sua condição energética podem ser os chakras que precisam de destaque, precisam ser trabalhados. Mas aqui é uma grande dica para a gente fazer um estudo para direcionar os esforços. É isso que eu entendo e aplico nesse trabalho. E vamos para um outro arquivo. Eu tenho um Excel aqui que me ajuda, que me facilita nessa organização, e eu vou apresentar cada uma dessas personalidades dentro dessa estrutura que a gente apresentou aqui na tela agora. Vamos mudar aqui, vamos para o Excel. Já estamos aqui no Excel e nós temos a primeira personalidade, Impatience. Aqui, novamente, eu vou incentivar você a dar o pause no vídeo. Por quê? Para você poder ler de forma completa e fazer a sua avaliação, para que eu possa te entregar um conhecimento detalhado e não precisar mergulhar em cada uma delas, porque senão o vídeo vai ficar extenso. Aqui eu vou dar uma lidinha nessa característica principal, que é a primeira linha aqui, está na primeira célula. E aí, como eu disse, dá o pause no vídeo, você pode avaliar todas as outras informações aqui e já fazer a sua autoavaliação já no intuito de solucionar o seu desafio. Qual é a sua personalidade tipo? Bom, o Impatience é o primeiro aqui da lista. São pessoas rápidas e eficientes, mas que podem ser impacientes e intolerantes com o ritmo dos outros. Então, essa é a primeira personalidade, das características dessa primeira personalidade, a Impatience. Deu pausa no vídeo, vou seguir para a próxima personalidade. A segunda, Mimulus. E a característica principal, indivíduos sensíveis e empáticos, mas frequentemente paralisados por medos específicos. Deu pause no vídeo, avalie os desafios, os padrões emocionais, aspectos positivos e negativos, os chakras mais impactados, o que isso reverbera em âmbito emocional, o chakra impactado por essa personalidade. Vamos seguir aqui, terceira personalidade, Clematis, e aqui a gente tem características principais, criativos e sonhadores, mas desconectados da realidade e do presente. Então essa é uma característica do Clematis, tem os seus desafios, padrões emocionais, aspectos positivos e negativos, chakras mais impactados. Vamos para o próximo. Agrimony. O Agrimony, como característica principal, são alegres e sociáveis, mas escondem preocupações e conflitos internos. Depois de você dar uma olhadinha aqui nos desafios, nos padrões, aspectos positivos e negativos, vamos para o próximo. Quinta personalidade, Centauri. Aspectos, características principais, gentis e prestativos, mas frequentemente submissos e explorados. Se isso significa alguma coisa para você, dê uma olhadinha aqui em toda a descrição, para que você possa fazer essa avaliação interior. Vamos para o próximo. Shikori, características principais. Protetores e dedicados, mas podem ser possessivos e controladores em suas relações. Se identificou com essa qualidade? Dê uma olhada em todas as características, estude esse caso, dê o pause no vídeo. Eu vou seguir, vou para a próxima. Vamos para a sétima, Vervein. Características principais, apaixonados e determinados, mas tendem a ser rígidos e excessivamente entusiásticos. Dê uma olhadinha aí nas características, vê o que isso representa para você. Vamos para o próximo. Water Violet, características principais, independentes e autossuficientes, mas podem ser frios e isolados emocionalmente. Pois é. Dê uma olhadinha no contexto geral. Vamos para o próximo. Personalidade Escleranthus. Características principais. Ponderados e adaptáveis, mas frequentemente indecisos e oscilantes. Isso aí falou com o seu interior? Dê uma olhadinha aqui. Vamos uma por uma. Vai dando pause. Se chegou até aqui, mas gostaria de ver novamente. Começa de novo, volta o vídeo um pouquinho. Vai uma por uma. Dê o pause. Vê o que você sente no seu interior, vê como isso fala com o seu interior. Vamos para o próximo, já estamos chegando na 10ª personalidade aqui, Gentian, características principais, perseverantes
e resilientes, mas podem ser facilmente desanimados diante das dificuldades. Deu pause, aqui temos 5 chakras, você vai perceber que a maioria das personalidades, eu coloco 4 chakras, que são os mais impactados, mas tem umas 3 personalidades aqui que a gente, inevitavelmente, a gente preferiu colocar 5 porque faz mais sentido. Personalidade 11, Rock Rose, características principais, corajoso em situações extremas, mas podem ser paralisados pelo pânico em crises. Então, temos aqui essa personalidade Rock Rose. E vamos para a última, que é a Cerato. Características principais da Cerato: corajoso e buscadores de conhecimento, mas inseguros e dependente de validação externa. E aqui já vou fazer uma revelação para você, tá? Eu gosto de apresentar nos meus vídeos as minhas informações. Se você for ver aqui no canal, a gente tem um vídeo onde a gente fala da integração do Tzolk'in com o I Ching, e lá eu vou apresentar para vocês o meu Qin, eu vou botar na minha calculadora os meus códigos, e aí, consequentemente, a gente vai acessar o hexagrama da data do meu nascimento, então eu usei os meus códigos para apresentar essas informações para você. Seguindo esse mesmo princípio, seguindo essa mesma linha, aqui eu apresento para você a minha personalidade. Melk, como é que você chegou a essa conclusão que é essa personalidade? Bom, primeiro eu fui na energia. Quando eu descobri toda essa escola dos florais de Bach e as 12 personalidades, na minha cabeça acendeu aquela luzinha. Nossa, eu posso aplicar psicoterapia prânica com essa investigação, com essas informações que eu tenho disponível de cada uma das personalidades. E a sua aura, o seu sistema de energia, traz essa assinatura energética, essa qualidade energética, que tem uma representatividade com cada uma dessas personalidades. Então eu vou na sua energia, vou tocar na sua energia e vou testar uma por uma dessas personalidades para ver qual é a sua. Eu fiz isso, eu fui direto nessa metodologia. E aí, evidentemente, que depois que eu li, né, todas essas características que eu fui aprender sobre o Cerato, eu fiz uma regressão na minha vida e pude ver que desde a minha juventude eu tenho essas características. Né? Eu falei para vocês aqui sobre curioso e buscadores de conhecimento, isso eu me identifico total. Até comentei com vocês, não me aguentei, né, porque eu tinha feito uma pesquisa de ano a ano da biografia do Eduard Bach para entender, eu queria honrar essa história dele. E eu fui lá, pesquisei, eu li os livros dele, li os folhetos, vi tudo, vi o quanto ele era engajado. A Inglaterra, ela colonizou a Índia. Nesse tempo de colônia, muita coisa da Índia foi para a Inglaterra. Muito da religião, o aspecto espiritual, os conhecimentos muita coisa foi levado para a Inglaterra. E Eduard Bach, no folheto Cura-te a Ti Mesmo, ele menciona muito os ensinamentos de Buda, por exemplo. A forma como ele se conectava com o divino. E eu percebi, dentro do meu nível especulativo, né, de vez em quando a minha cabeça vai processando, eu vou acessando as informações e vai vindo as imagens na minha cabeça. Eu conseguia perceber o quanto, para ele, essa conectividade com o divino dava a guiança para ele nessa relação com o reino vegetal para acessar as plantas que trariam as curas emocionais e, consequentemente, facilitariam as curas no corpo físico. Ele foi além, ele fala das virtudes, né, e como a virtude que falta vai levar a um padrão de enfermidade no corpo físico. Incrível essa relação que ele fez, para mim muito valiosa. Bom, quando eu olho o desafio, né, falta de confiança em si mesmo e confusão devido à validação externa, se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver bem com aquele conhecimento que eu estiver acessando, eu fico nessa condição. Isso aí, essa falta de confiança, ela é muito dinâmica comigo. Por isso que quando eu me coloco nessa condição de curioso e de buscador, isso aumenta a minha confiança, aumenta o meu entusiasmo, aumenta a minha vontade de partilhar isso aqui com vocês, por exemplo. Padrões emocionais, dúvidas constantes sobre as próprias decisões. Por isso, dessa condição de dependente de validação externa, se você não estiver bem, essa validação externa, ela se torna com um nível de importância. Às vezes é uma premissa para você seguir. Isso não é bom, né? O bom é você, na sua autenticidade, seguir naquilo que você acredita, daquilo que está dentro do seu interior. É a forma como eu me trabalho com esse padrão de personalidade. Os aspectos positivos, né? Desenvolve autoconfiança e independência no julgamento, em condições favoráveis de energia, em energias equilibradas, calibradas,
né? E no aspecto negativo, tendência à indecisão e perda de identidade. Você perde a sua habilidade de autenticidade, como eu comentei. E os impactos energéticos, né? Bloqueio na intuição e dificuldade em confiar na sabedoria interior. Eu diria para vocês que eu sou quase que dependente da minha intuição. Quando eu não estou bem, essa intuição ela não chega, eu vou ficando com uma dificuldade de movimentar. Eu preciso dessa intuição para mover para frente nos meus projetos. E isso vai muito dessa sensação de estar me sentindo bem, dessa curiosidade acesa e dessa busca por conhecimento, porque aí eu vou fazendo as conexões na minha cabeça dos conhecimentos, independente da área que for, tá? Desde a época que eu trabalhava no mundo corporativo, na forma como eu entrava nos projetos que eu trabalhava, e a curiosidade, a busca de entender como é que aquilo funcionava e aquilo ia entrando no meu ser. Nítido essa descrição da personalidade. Então aqui a gente tem alguns aspectos positivos, né? Busca contínua por aprendizado, capacidade de confiar na sua intuição quando equilibrado, né? Por isso que está dentro dos aspectos positivos, desenvolvimento de autoconfiança, julgamento independente, sabedoria interior quando harmonizado, a informação ela simplesmente chega e você passa a confiar nessa informação. Já no aspecto negativo, dependência excessiva da opinião dos outros, dúvida constante sobre decisões pessoais, né, o seu interior que fica naquele loop rodando ali, querendo avançar, mas não avança. É impressionante isso. Falta de confiança em sua própria intuição, quando ela bloqueia, quando ela fecha, e fica esse vazio nesse sentido. Falta de confusão mental gerada por insegurança e vulnerabilidade a influências externas. Imagina que você vai fazer uma validação, chega um, fala uma coisa, chega outro, fala outra coisa, pronto. Ali você fica numa inércia, não sai do lugar. E eu digo isso por experiência própria, por isso que eu estou aqui dividindo com vocês, me abrindo aqui dentro dessas vulnerabilidades que a personalidade, quando vibrando em padrões negativos ali, quando a energia não está favorável, como eu costumo dizer. E os chakras mais impactados. Esses chakras, da forma como eu coloco, né, em todos aqui que eu coloco eles numa ordem de prioridade, tá? Quanto o impacto que o padrão dessa personalidade causa no sistema de chakras. No caso do Cerato, a gente tem o Ajna, que já traz o bloqueio intuitivo, a Coroa, que gera essa desconexão com a sabedoria interior, inclusive superior, porque é o chakra da Coroa, que é pelo chakra da Coroa que entra a guiança toda que a gente recebe, todos nós, tá? Não tem ninguém aqui sem guiança, você pode estar com o seu Wi-Fi aí meio que não funcionando 100%, de vez em quando cai aí, né, a conexão, mas a coroa é essa conexão, a testa, né, que vai trazer a confusão mental, e o plexo solar, que vai trazer a insegurança emocional. Então essas são as características gerais, né, a configuração da personalidade Cerato, que, como eu comentei com vocês, estou revelando aqui como sendo a minha personalidade. Chegamos aqui à terceira parte do nosso vídeo. Aqui eu quero apresentar para vocês o como eu integro essas informações dos florais de Bach com o Pranic Healing. A oportunidade que eu vi para a gente trabalhar com essas informações disponíveis. Imagina, eu tenho todas as suas informações da sua personalidade, características gerais, aspectos positivos e negativos, potenciais bloqueios, né, interferências ali energéticas, os chakras mais impactados. Isso se torna um mapa para o autoconhecimento e para o equilíbrio energético. Uma vez que eu entendo essa configuração de como essa personalidade funciona, ali eu já estou fazendo um trabalho de autoconhecimento. E com essas qualidades de energia, eu posso investigar no seu sistema quais delas estão operando lá, como é que elas estão operando lá. E a gente pode fazer a aplicação das técnicas de Pranic Healing, mais especificamente, como eu deixo aqui na tela, da psicoterapia prânica. Essa integração dos florais de Bach e do Pranic Healing nos dá muita oportunidade. E no nosso projeto, tem um vídeo aqui, eu explico as 13 semanas do nosso projeto. Aqui nesse vídeo eu estou dando um zoom, comentei isso no início do vídeo, eu estou dando um zoom na semana 5 e na semana 13 desse projeto de 13 semanas. Tá? E como funciona o meu método? Vamos lá, está aqui na tela. A criação desse mapa energético. Então imagina, com as características principais, desafios, padrões emocionais, aspectos positivos e negativos e os chakras impactados, o mapa está pronto. Ali o mapa está pronto. É uma questão mesmo de agora se debruçar e investigar essas energias.
Dentro de uma perspectiva mais técnica, eu vou abrir aqui para vocês até um certo limite que faça sentido, né, para você. A gente, nessa integração com a psicoterapia prânica, que é uma técnica muito avançada do Pranic Healing, ok? Aqui a gente vai limpar as energias negativas acumuladas, tanto nos chakras quanto no seu sistema de energia. A gente vai nessas duas frentes, tá? Apesar do foco ser nos chakras, quando a gente faz a descrição ali, os seus órgãos, os seus meridianos, a sua aura, tudo vai estar com qualidade de energia circulando e a gente vai investigar em tudo isso. A gente vai investigar em todo o seu sistema. Bom, o foco nos chakras é para a gente ir de uma maneira específica no padrão da personalidade. Então, por isso que a gente fala em foco nos chakras e a gente descreve o impacto da personalidade em cada um dos chakras que eu mostrei anteriormente. Eu vou limpar essas energias, a gente vai usar técnicas para limpar essas energias e, em seguida, a gente vai potencializar, a gente vai energizar, a gente vai empoderar o seu sistema dentro dessas qualidades de energia que a sua personalidade demanda. A gente vai empoderar o seu sistema dentro dessas qualidades de energia que o seu sistema requer. Então a gente vai nessa direção. Consequentemente, a gente vai apresentar para você um relatório personalizado. Eu digo consequentemente por quê? Porque dado essa descrição, entrando no seu sistema e avaliando as energias de cada um desses tópicos, eu vou apresentar para você aqui como é que esse relatório ele se apresenta. Então a gente vai dar esse diagnóstico energético para você e, consequentemente, a gente vai planejar o nosso tratamento em cima dessas prioridades que o seu sistema apresentar para a gente. E essa conexão com o Projeto 1, né? Como que ela se faz? Né? Como é que ela se dá? O objetivo desse projeto, como eu comentei no vídeo anterior, e eu vou dar uma redundância aqui, é organizar o seu sistema de energia. O objetivo do projeto é esse. São as 13 semanas, a gente vai transitar ao longo dessas 13 semanas com esse objetivo. A gente vai ter muitas oportunidades, né, alguns desafios, e esse objetivo ele vai ser atingido. Tá? Eu entro seguro nesse processo. E eu vou até clicar aqui, vamos dar uma olhadinha lá no artigo em que a gente descreve as 13 semanas. Aqui eu apresento para vocês o cronograma do nosso projeto 1. Se você for ver aqui, o objetivo do projeto é organizar o sistema energético. E aqui tem semana 1, a gente faz a sessão de cura prânica. Semana 2, também fazemos uma sessão de cura prânica, são 4 sessões de cura prânica seguidas, justamente para fazer esse trabalho intenso de purificação do seu sistema e também entender como o seu sistema evolui no processo. Semana 3, semana 4 e na semana 5 eu vou apresentar para vocês o floral tipo da descrição da sua personalidade. A gente vai falar sobre os chakras mais impactados, está aqui ó, no artigo. Algumas dicas de manutenção do equilíbrio emocional e energético, como eu estou explicando para vocês hoje com um pouco mais de detalhe. É o zoom nessa semana que a gente está dando. A gente está falando especificamente dessa semana nesse vídeo. E na semana 13, vou rodar aqui rapidinho para a gente ir até o final aqui. Mesma coisa, a gente faz um acompanhamento da configuração energética da descrição da personalidade. Aqui eu menciono, né, da avaliação e comparação com o relatório anterior da semana 5. E voltando aqui para a semana 5, na semana 6 eu especifico que a gente faz uma análise das forças e fraquezas pelo histórico dos chakras, porque semana por semana o seu sistema vai se organizando e a gente vai ter disponível qual é o caminho que o seu sistema energético está escolhendo para se harmonizar. Quais são os primeiros chakras a se organizarem? Quem são os últimos chakras a se normalizarem? E a gente tem essa noção dos primeiros como fortaleza e os últimos como fraqueza. Dentre essas fortalezas e fraquezas, aqueles chakras que são os mais impactados pela sua personalidade, eles estão aonde? Na semana 5, a gente já pode fazer essa investigação. Na semana 6, a gente vai mergulhar nisso, inclusive com as informações já da semana anterior, que seria a semana 5, né? E que eu tô falando dela agora aqui para você. Então vamos voltar no nosso Word aqui. Vamos voltar no nosso Word. Na verdade não, eu quero ir no Excel, porque eu quero apresentar para vocês
a como eu apresento esse relatório. Então, estou aqui apresentando para vocês como é que eu faço isso. Peguei aquela descrição da personalidade Cerato, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, e desdobro ela aqui, ó, características principais. Eu estou num Excel aqui, né? Então você pode ver. Características principais: curioso, buscador de conhecimento, inseguro e dependente da opinião dos outros. Os desafios, impactos energéticos, padrão emocional, aspectos positivos e aspectos negativos, e mais aqui embaixo, os chakras mais impactados. Mel, quem são essas barrinhas aí, esses gráficos? O que é isso? É a forma como eu avalio a energia. Esses gráficos, né, azul são energias positivas e os vermelhos são energias negativas. E eu vou avaliar cada uma dessas qualidades na energia, como você está vendo, eu vou avaliar de 0 a 10. De 0 a 10, qualidades positivas de curioso, medindo 8 aqui. Buscadores de conhecimento, de 0 a 10, eu encontro 7. Inseguro, de 0 a 10, eu encontro 3. Dependente da opinião dos outros, de 0 a 10, eu encontro 2. E como você pode ver por todo o relatório aqui, a gente faz essas avaliações e com essa configuração energética, eu chamo esses números de configuração energética, eu consigo ver aonde é que estão as prioridades, aonde é que estão os pontos a gente focar a nossa atenção. Aqui vocês podem ver essa configuração. Eu costumo dizer que as configurações elas podem estar favoráveis ou desfavoráveis. O que é uma condição favorável? Uma condição onde a média energética positiva é maior do que a negativa. E uma condição desfavorável é onde a média negativa ela é maior do que a média positiva. Então aqui a gente pode ver um quadro favorável dessa personalidade Cerato, como vocês estão vendo aqui em cima. Estou trazendo a minha avaliação aqui para vocês verem como eu mantenho esse princípio de apresentar o meu aqui, né? E a gente já pode ver, aonde tem 4 aqui, por esses números, aonde tem 4 são os pontos aonde eu vou focar na nossa conversa. É onde eu vou focar os esforços para trazer consciência, para que você coloque luz. Essas energias já vão estar sendo tratadas. A gente já vai viabilizar para você uma purificação e uma fluidez dessas qualidades de energia. E a sua reflexão interior, a sua vontade de buscar resoluções para aqueles comportamentos, padrões emocionais que não te agradam em si. Então, basicamente, eu vou te dar esse caminho das pedras, né, esse mapa para o equilíbrio energético e, consequentemente, para o autoconhecimento. A gente vai nessa direção. E a gente vai focar nesses pontos. Por exemplo, vamos nos chakras aqui embaixo. Nessa configuração, eu apresentei para vocês anteriormente que os chakras eles estão sendo apresentados numa ordem prioritária do mais impactado para o menos impactado, para o principal ali, o primeiro a ser impactado, ágina. Em seguida, coroa, testa e plexo solar. Mas quando eu olho para essa configuração, aonde é que eu vou botar os meus esforços aqui? No plexo solar. Para aquela pessoa que eu estiver conversando com uma configuração dessa, a gente vai falar muito sobre o plexo solar. Quais são as características do plexo solar? O plexo solar que é um chakra do amor para consigo mesmo. Como é que está esse julgamento de você para consigo mesmo? Nesse caso aqui, sou eu, né? Como é que está esse julgamento eu comigo mesmo? Meus arrependimentos, as coisas que eu sinto desconfortável em relação a mim mesmo. Né? O chakra do plexo solar tem essas forças, né, tanto positivas quanto negativas. Como é que está esse balanço? De uma perspectiva positiva, você vê um 6 ali. De uma perspectiva negativa, um 4. O que a gente pode concluir de primeira? Que o saldo é positivo. Mas quando a gente vê um 6 e o 4, eles estão muito próximos aqui. Então é onde eu encontro o maior risco no sistema. Vamos aplicar psicoterapia prânica nesse sentido para purificar o chakra do plexo solar, né? Energizar o plexo solar, proteger o plexo solar, principalmente por conta das conexões. Aí eu já estou falando um pouquinho a mais aqui, né? Estou ultrapassando aqui um pouquinho, porque acaba que esses conhecimentos são avançados, eu acabo distribuindo aqui, mas nas conversas eu abro isso tranquilamente, porque um dos meus papéis é de te educar nesse processo todo. Então, seguindo desse relatório, eu quero retornar ao nosso Word para explorar um pouquinho mais essa questão dos chakras, né? Trazer uma outra perspectiva. Eu creio que possa contribuir nesse processo de educação, mostrando a flexibilidade do trabalho, mostrando a forma como a gente pode estar combinando essas informações. A gente pode estar combinando essas informações e descendo o nível de investigação no seu sistema energético.
Então estamos aqui com o Word, né, no exemplo prático do Serato, né, a questão das características principais, coloquei aqui em itálico a questão dessa qualidade insegura, que vai lá naquela dúvida, né? Confiar, uma outra qualidade de energia, e o aspecto intuitivo, são qualidades de energia que a gente pode estar investigando no seu sistema. Nesse caso, investigando aqui no meu do Serato, mas qualquer uma dessas 12 personalidades que eu mostrei para vocês, a gente vai descer nesse mesmo nível de investigação no seu sistema energético. Como eu falei, nos seus chakras, nos órgãos, meridianos, auras, e aí por aí vai, tá? Por aí vai. Então temos o Ajna aqui, a questão do bloqueio da intuição, essa dificuldade em acessar essa sabedoria interior, sabedoria que inclusive já está lá. A coroa joga um papel importantíssimo nessa questão da intuição, porque a coroa é por onde entra a orientação, né? A gente já mencionou isso, então a sua relação com o propósito, e eu gosto de mencionar, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a nossa fórmula do propósito, é um outro projeto, é bem interessante, essas informações todas se falam, na verdade vocês vão ver que um vídeo atrás do outro, a gente vai estar cruzando informações que a gente trabalha no nosso programa aqui, no nosso projeto. Então temos essa questão de incerteza sobre decisões importantes, né? Essa qualidade que não permite a gente avançar e a gente perde o timing por conta disso. A testa, né? Essa questão da confusão mental, organizar as ideias. Isso, só essa reflexão de você estar entendendo esse modus operandi da sua personalidade já vai trazer esse direcionamento para a organização das ideias. Porque as coisas vão começar a ficar evidentes, começam a ficar claras dentro do nosso interior. Principalmente com esse processo de aplicação do Pranic Healing, da psicoterapia prânica, que é extremamente poderoso. Tá? E o plexo frontal, onde fala da insegurança emocional, né? Onde se acumula esse processo, principalmente esse julgamento de nós para conosco mesmo. A gente se julga muito e atrapalha muito esse processo. Uma dessas qualidades é o chakra plexo solar, né? Que trabalha isso. Então, a gente trazendo essa estrutura, né, de investigação, que é possível, né, eu saí lá daquele Excel onde eu tinha distribuído tudo, e aqui estou dando um detalhe a mais em cima dos chakras. Vou passar aqui para essa aplicação prática, né, da psicoterapia prânica, com essas informações que a gente acessa a partir dos ensinamentos dos florais de Bach, dos ensinamentos de Eduardo Bach. Então, o mapa energético, como eu comentei anteriormente, ele já está dado. Já mostrei para vocês ali o relatório, né, as medições energéticas que a gente faz, o que é prioridade, o que não é, e como a gente pode avançar nesse sentido. Na psicoterapia prânica, quando a gente trabalha nos chakras, sendo mais específico, no Ajna, a gente vai trabalhar nessa limpeza dessas dúvidas, dessa insegurança, que são qualidades de energia. A gente vai especificamente no Ajna, a gente vai procurar em todos, tá? É porque o Ajna, ele acaba sendo um líder nesse quesito, tanto quanto a coroa. A gente vai tirar, vai remover programações de dependência externa. Isso é uma programação. E a gente pode acessar essas programações, né, e cancelá-las, né, desintegrar isso. É possível fazer isso. E cada caso é um caso, evidentemente, eu sempre menciono isso, que as respostas quanto ao tratamento, elas acabam sendo diferenciadas de acordo com como aquela pessoa conduz o processo dela interior e o que ela tem ali de saldos a serem trabalhados nessa existência, a Karma Yoga dela, né? Temos essa Karma Yoga aí, que é a Yoga das ações, a gente leva em consideração nesse processo educativo para a gente entender um pouco do processo, do porquê certas coisas se repetem tanto, né? E a nossa reflexão interior para entender essas repetições e trabalhar as resoluções firmes. Os chakras ajudam a gente a direcionar aonde esse esforço deve ser
empreendido ali, né? A testa, onde a gente trabalha nesse processo de organização das ideias, a gente trabalha isso com energia, empoderando as energias, né, nessa qualidade, no seu sistema energético. E o plexo solar, essa liberdade dessas emoções, esse corte, elos, formas de pensamento, tudo que pode estar agregado a essa condição energética, a gente vai eliminar isso, a gente vai purificar esse sistema que tiver nessa condição. E o uso do floral, ele não necessariamente ele vai acontecer. Eu, por exemplo, eu não tenho energias, pelo menos até o momento aqui que eu faço esse vídeo, né? Eu não tenho energias indicando eu me trabalhar com o cerato, com a essência cerato. Eu não tenho essa energia. Mas poderia ser, de acordo com os ensinamentos de Eduard Bach, o cerato seria para trabalhar essa personalidade, com esse perfil. Mas pode ser que outros florais sejam melhores, mais apropriados para o seu momento. E a gente vai identificar isso. Se o cerato, no caso da personalidade de cerato, se for impatient, se for agrimônio, o que seja a sua personalidade, a gente vai avaliar se há necessidade desse floral para ajustar ou se algum outro vai ajustar o aspecto emocional, né? O arquétipo emocional que foi desenvolvido ali. Então é interessante a gente trazer isso, a gente vai avaliar essa energia e se sim, a gente vai indicar o floral da personalidade. Estamos chegando na conclusão desse vídeo e eu quero saber de você, como é que foi esse desafio? Você conseguiu chegar lá na personalidade que melhor descreve os traços, né, a forma como você está atuando, identificou? Conseguiu ver ali, ficou em dúvida, tem mais de um? Bota aqui nos comentários, como eu falei, a gente vai avaliar isso. E se você achou o seu, tá convicto? Escreve lá, minha personalidade é, e coloca lá na descrição do nosso vídeo a sua personalidade. A gente vai dar o joinha lá, a gente vai avaliar essa energia. E se esse conteúdo ajudou a você, de alguma forma, se você se sente melhor que antes de começar a assistir esse vídeo, considere compartilhar. Você vê que o vídeo todinho, hein? Nem pedi like, hein? Nem pedi like, fui direto entregando para você o conteúdo e tá aí, está entregue. Tenho bastante material aí para você estudar, como eu recomendei. Volta o vídeo, dê o pause, envie para os seus amigos, para as pessoas que você entende que esse vídeo vai ser bastante útil. E espero você aqui no próximo vídeo. Siga o nosso canal, porque aí você vai receber, assim que o vídeo for publicado, você vai receber lá de primeira mão o próximo vídeo. Vamos adiantar o nosso expediente e até a próxima!